Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui algumas falas do Lula nos últimos dias que tem preocupado muita gente. Alguns estão pensando o que aconteceu com o Lula, será que ele enlouqueceu? Será que é uma estratégia? De fato, tem muita gente sem entender o que está acontecendo com ele, mas antes de mostrar, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar, deixa o like, mas se não gostar, faz parte, deixa o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Como eu digo sempre aqui, a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar pelo que o Lula disse no dia 30/3 sobre a guerra na Ucrânia. Vejam só e eu volto em seguida comentando alguma coisa a respeito e trazendo outras falas lamentáveis. Pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego! O povo quer salário! O povo quer educação! O povo quer cultura! O povo quer vida! O povo não quer morte! A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Olha, vocês viram aí, tem muita gente falando, não, é porque o Lula tenta falar de um jeito que o povo entende. Tudo bem que você deve se esforçar nesse sentido, mas não dá para resumir o fim de uma guerra a simplesmente sentar num boteco, tomar uma, duas ou até acabarem as garrafas de cerveja e aí, a guerra acaba. Não, é porque ele está querendo dizer que a guerra vai acabar se tiver diálogo. Então ele está pedindo para as pessoas avisarem essa grande novidade para o Zelensky e para o Putin. Olha, sinceramente, o Lula não está bem. Não sei se vocês viram, parece que ele está com raiva, parece que ele está expressando ali na sua fala um ódio. Na voz dele também não está muito boa, a gente sabe que ele teve um problema aí na garganta há uns anos, mas de todo jeito é um vídeo que preocupou muita gente, não só pelo que o Lula disse, mas também pela forma como ele acabou expressando tudo isso. No dia 4/4, o Lula disse aí algo gravíssimo que gerou uma reação nas redes sociais muito forte. Lula pede que militância pressione deputados e suas famílias em casa. Bolsonaristas reagiram. É uma manchete aqui da Folha. E diz ela que o ex-presidente Lula defendeu em evento da CUT, na última segunda-feira, que a militância sindical procure deputados e seus familiares na casa deles para pressionar a favor de propostas que interessam ao setor em um eventual governo petista a partir de 2023. Abre aspas para o Lula. Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar, não. É para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília. Meu Deus do céu, tem lógica um absurdo desse? Será que o Lula gostaria que apoiadores de Bolsonaro fossem na porta da casa de deputados petistas, conversar com a família do deputado, da deputada, para aprovarem aquilo que é de interesse do governo Bolsonaro? Porque é assim, quando você defende um comportamento a seu favor, você deve imaginar que esse comportamento pode ser replicado contra os seus interesses. Então, é um absurdo total, você incentivar esse tipo de coisa aqui. Roberto Freire, presidente do Cidadania, que já discordei várias vezes aqui no canal, disse algo importante, eu reconheço. Declaração absurda essa de Lula, mandar militantes pressionarem famílias de deputados que por acaso não sejam do seu agrado. Atitude fascista, inadmissível numa democracia. O Lula, em entrevista hoje, no dia 7, tentou explicar, eu li a explicação dele, nem vou trazer porque para mim ficou a mesma coisa. Ele falando que não é para brigar, é para tocar o interfone e conversar. Olha, tenha santa paciência, Lula. E deputados bolsonaristas reagiram, gravaram vídeos ali, ameaçando que se isso acontecer, a coisa não vai ficar boa para quem fizer isso na casa deles. Enfim, uma fala lamentável que gerou uma reação do outro lado. E é tudo que os bolsonaristas querem nessa altura do campeonato, ter um motivo para continuar rivalizando com falas absurdas como essa dita pelo Lula.
E no dia 5, manchete da Folha: Glaze agrada empresários em jantar com confirmação de Campos Neto no posto. William, mas o vídeo não é sobre o Lula? Só que a Glaze não fala nada, meus amigos, nem faz nada sem o aval do Lula. Isso é um fato. E aqui a matéria vai dizer que quando lhe perguntaram sobre um eventual convite petista a Henrique Meirelles, porque sim, o Lula vive falando que pode encontrar de novo com Meirelles, tal, que foi presidente do Banco Central nos 8 anos de governo Lula, a presidente do PT disse que Roberto Campos Neto será mantido no posto. Sim, é esse presidente do Banco Central escolhido por Guedes/Bolsonaro. Ciro Gomes não deixou passar batido e postou o seguinte no Twitter: não me surpreenderia se o Guedes também ficasse. Nem se voltassem Meirelles, Levi, Palocci, né, Glaze, né, Lula? Perguntou Ciro Gomes. Afinal, vocês, Temer e Bolsonaro, repetem a mesma política econômica desde FHC, mas o Brasil vai se livrar desta tragédia. Vale explicar que o Banco Central, agora o presidente dele, vai ficar no posto até 2024, independente do presidente eleito. Só que o Ciro já disse que, se for ele vai, enfim, convidar o presidente, conversar e explicar, né, que o Ciro defende uma política econômica diferente dessa que o Banco Central atual tem praticado. Então, o Ciro tentaria uma forma de antecipar a saída de Campos Neto do Banco Central. E para quem está achando que o Ciro exagerou em falar do Guedes ficar, eu vou trazer uma fala porque o Guedes foi sondado pela Dilma. Vejam e eu volto em seguida. É onde nós estaríamos hoje. Então, quando as pessoas entram... Bom, eu tenho o direito de falar um pouco agora. É a minha vez de falar. Então, eu só estou fazendo uma previsão econômica. Eu disse isso para a presidente Dilma. Quando ela me sondou para o lugar do Levi, eu vim aqui e conversei isso com a presidente Dilma. Disse: presidente, a senhora tem que fazer uma reforma já. Já. E voltando a uma fala lamentável do Lula, vejam... Eu, sinceramente, de vez em quando fico imaginando que Deus é petista, disse ele. Por que será que Deus é petista, hein, Lula? E ele explicou, vejam a explicação. Porque, sabe, permitir que a Glaze dirija o PT com a competência que ela dirige significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente, disse o ex-presidente. Então Deus é petista porque a Glaze é presidente do partido. É o fim da picada. Imagine isso aqui caindo em grupos religiosos, né? Lula falando de Deus para vincular o PT e a Glaze Hoffmann, que é alguém extremamente rejeitada junto a setores mais conservadores. Enfim, é um negócio quase inacreditável, é um esforço do Lula para o antipetismo aumentar, assim, nunca visto antes na história desse país. E Lula falou também sobre a classe média, abre aspas para ele: nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Falou aquele que anda com um reloginho no braço aí de quase 100 mil reais, né? E ele disse mais, né? Para quem acha que a bobagem acabou, não. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Repito, falou aquele que tem um relojão de quase 100 mil. Tem um limite que pode me contentar como um ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa, enfatizou o presidente. Aqui eu até entendo sobre essa questão do consumismo, né? Que o próprio Lula incentivou bastante ali. O seu governo é marcado e chamado de um governo nacional consumista, né? Mas voltemos aqui. E prosseguiu: eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas comprem um barco de 400 milhões de dólares e comprem um outro para pousar o seu helicóptero. Ele está falando da classe média. Aí, como você não impõe limite, aí alguém da classe média resolve comprar um barco de 400 milhões, não é de reais não, viu? É de dólares, e compra um outro para pousar o helicóptero. É simplesmente inacreditável. E também no dia 4, aqui para delírio dos bolsonaristas, o ex-presidente defendeu o aborto. Abre aspas para ele: aqui no Brasil as mulheres pobres morrem tentando fazer um aborto, porque é proibido, o aborto é ilegal, disse. E continuou:
Aqui ela, a mulher, não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho, ressaltou o ex-presidente. Eu não quero nem entrar nesse assunto, que é muito delicado e merece uma reflexão à parte. Agora, imaginem como que essa fala cai em grupos religiosos. E não é só em grupos de WhatsApp, não. Estou falando das pessoas conversando umas com as outras. Porque não são apenas os evangélicos que têm rejeição ao aborto. Espíritas também, católicos também. Então, essa que é uma fala, inclusive, que pegou muito mal dentro do PT. Muita gente já disse aqui, falou que o Lula entrou num assunto que ele não costuma entrar. Tanto é que nos 8 anos de governo dele não teve a descriminalização do aborto e entrou num assunto numa hora muito ruim, em que Bolsonaro vem reagindo nas pesquisas. E o Josias de Souza, no UOL, fez um resumo sobre tudo isso e muito mais. Teve alguns pontos aqui que eu nem abordei, que foi uma fala dele sobre a elite, sobre também os militares. Uma frase como essa? Sem nenhuma dúvida, o Bolsonaro já pode desativar o seu gabinete do ódio. O Lula decidiu fazer sozinho, de graça e com maior eficiência, o trabalho de toda a milícia digital bolsonarista. Entre segunda e terça-feira, o Lula defendeu a descriminalização do aborto, taxou a elite brasileira de escravista, disse que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário, incitou o sindicalismo da CUT a incomodar a tranquilidade de parlamentares e familiares com protesto na frente das suas casas, anunciou que vai colocar no olho da rua 8 mil militares que ocupam cargos de confiança. Até os petistas estão se perguntando, nas últimas horas, o que está havendo com o Lula. Ele escalou um salto alto e se consolidou como um cabo eleitoral dos sonhos do Bolsonaro. Não, cabo eleitoral do Bolsonaro, ele sempre foi, né? Vale lembrar que ele não assinou nenhum pedido de impeachment, não foi nos protestos, não convocou de uma maneira assim, como ele já fez no passado recente com outros ex-presidentes, em 2018, né, naquela mentira. Então, cabo eleitoral do Bolsonaro, Lula já é desde 2018, né? E o Bolsonaro também, se não fosse ele com essa força, Lula não teria hoje o percentual que tem. Então, um acaba sendo o cabo eleitoral do outro. Está levando água para o moinho da reeleição do Bolsonaro. O Lula esfregou o aborto na cara dos evangélicos, dos católicos, de maneira tosca, improvisando sobre um tema que merece uma reflexão séria, profunda. Estapeou a elite com um braço que tem um relógio Piaget no pulso. Afugentou a classe média que já havia se refugiado no bolsonarismo em 2018. Hostilizou parlamentares com os quais ele vai ter que negociar se for eleito. Tudo isso e mais um cutucão gratuito nos militares. Antes mesmo da formalização da chapa com o Geraldo Alckmin, o Lula anula os efeitos do aceno ao eleitorado conservador. Vai ser interessante, muito interessante, ouvir o que pensa o futuro vice do Lula, um católico padrão Opus Dei, como Alckmin, sobre a plataforma desse seu novo amigo de infância. Não é que o Lula compromete o esforço para transpor as fronteiras da esquerda. A questão é que o Lula corre o risco de perder votos no instante em que o Bolsonaro sobe nas pesquisas. Então, os milicianos coordenados pelo Carluxo, que é o filho 02 do presidente, não conseguiriam produzir um estrago desse tamanho. Por um instante, o Lula se tornou o principal fornecedor de matéria-prima que o bolsonarismo usa para bombardeá-lo nas redes sociais. É incrível, inacreditável o que está acontecendo. Bom, pessoal, então é isso, né? Vocês viram aí um resumo muito bem feito pelo Josias. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir esse vídeo e ter acesso às matérias que tratam de tudo isso que eu trouxe para vocês. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.